Saudações, pessoal, bom dia para quem vê este vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob o véu noturno. Novamente fico muito feliz em poder trazer novas informações dificilmente acessadas até mesmo na internet, quando muito em língua inglesa, tá? Ou estrangeira, em outras línguas também, dificultando muito a nossa compreensão. Hoje o tema é rápido, pois as poucas informações disponíveis são bem objetivas. Este é mais um dos daimons do Grimorium Verum, Carpenicrum, mas com apenas uma frase no original que o destaca, que é sobre o Brulefer. A minha intenção aqui não é competir com ninguém que fale algo diferente do que eu falo ou tenha algo a me acrescentar, mas apenas abordar informações aprofundadas sobre este em particular para você ter informações mínimas a operar com o mesmo, ok? Para prosseguirmos novamente, antes necessário ressaltar que, diferente deste teatro de desgraças que até hoje integrantes do grupo romano assassino de Jesus Cristo da matriz da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano colocam uma tarja negra aos olhos de quem os lê e fingem desconhecer os fatos, travestindo a culpa de todo o mal no mundo como culpa dos demônios, para ensacarem tudo o que se recusam a estudar chamando de demoníaco, inclusive antigamente a própria ciência. Deste desvio da racionalidade ao termo real daimon, lembramos que em grego transliterado como daimon traduz divindade ou espírito, ou no plural daimones. É um tipo de ser da mitologia grega semelhante aos gênios da mitologia original árabe. Original, eu digo, antes de Alá. Antes do islamismo também, que também não os utiliza, os gênios, a evitar também que se aprofundem nesse estudo, para eles não é permitido. Como desde 1200, desculpa aqui, só para um adendo aqui, para os islâmicos não é que não é permitido, mas eles têm que seguir o que está estritamente no que está no Alcorão deles, ok? Então, mas vamos voltar aqui, depois de 1200 depois de Cristo, na Inquisição adiante, este templo romano da tirania religiosa criou o teatro das desgraças em mentiras sobre o termo, que no português é relacionado a demônios, adulterando os mesmos como seres do mal, independente de sermos nós, humanos, que lidamos com os mesmos. Anulando os mesmos males do mundo, anulando o real significado de demônios que, conforme a Stanford Encyclopedia of Philosophy moderna, os demônios são deuses de determinadas entidades de natureza humana, como a loucura, a ira, a tristeza e também as emoções positivas. Ou seja, são um símbolo de uma projeção de uma energia que é humana também, ok? Ou pelo menos nas suas características. Então, claro que gregos voltados ao estudo das loucuras, ao invés de encaixotarem tudo como uma afogada e simplória caixa daquilo que é e do que não é, separaram vários tipos de demônios. Mas eu não preciso aqui entrar numa enorme lista desses daimons gregos, pois nem você nem eu temos saco para explicar tudo isso, ok? Quem quiser estudar e do que repetir regras falsas do que nos foram impostas por essas religiões predominantes, por favor, comece a ler pelo próprio Wikipedia o termo daimons, ok? Em português tem bastante informações a respeito. Mas também precisamos lembrar das palavras de Allan Kardec. Isso mesmo, o Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vocês vão começar a entender a diferença do Espiritismo para o cristianismo, que eu também fiquei perplexo. Na tradução do Guillaume Ribeiro, na terceira edição francesa, que foi revista, corrigida e modificada pelo autor também em 1866, Allan Kardec. Na segunda edição, foi impresso pela editora lá em Brasília, na FEB, em 2012. Na introdução, na página 35, está escrito a definição da palavra daimon, da qual se originou o termo demônio, não era na antiguidade tomada a parte má, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados de deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com as pessoas.
Para brasileiros que frequentam os popularmente chamados terreiros, é um papel semelhante ao dos Exus, caboclos, baianos, marinheiros, ciganos, pretos velhos e demais seres que, ao incorporarem nos médiuns, comunicam-se com os frequentadores, enquanto os orixás estariam num paralelo com os deuses, espíritos superiores. Num paralelo, ok? Não quero criar aqui intrigas como se orixás são, quer dizer, intrigas se os orixás são ou não deuses, pois isso pouco importa nessas atividades espíritas. Então, o que a atual Inquisição da desinformação, que discípulos seguindo a teologia da Igreja Católica Apostólica Romana, traidora de Jesus Cristo, que travestiu os mesmos daimons, como atualmente travestidos apenas como maus, só porque eram de outras mitologias, somos obrigados a resgatar o verdadeiro cristianismo, como Jesus nunca precisou disso e respeitava as diferenças. Lembremos o real cristianismo, que, entre os seus 4 pilares, um deles era tornar a religião da Casa de Jerusalém um ponto de união, tá? Não de separação das outras crenças, pelo amor e não pela lei ou pela força. Quem prega a guerra e conflito pela religião e se alega cristão está mentindo para a própria pessoa e para você também. Então a união é livre pelo real cristianismo. Saindo do véu com tanta sacanagem proibindo a evolução humana, do cabresto romano travestido de Vaticano, hoje o tema abordado é Bruno Lefebvre, conforme eu já falei, e vocês puderam reparar também no anúncio, óbvio. Então, para facilitar, lhe introduzir as múltiplas finalidades ao atuar com este daimon, na perspectiva do seu perfil de servidor de Sergulat. Eu indico desde já uma lista de atividades descritas no livro Magia Prática de Servidores, no link da descrição aí embaixo, ok? Porque ao adquirir o mesmo livro, em todas as atividades você passa a usar simplesmente o nome Bruno Lefebvre, com o mesmo do papel do servidor, e faça as atividades conforme proposto. Então hoje serei rápido, ok? Vamos lá. Qual a aparência de Bruno Lefebvre? Não há relatos confiáveis da manifestação física deste demônio nas principais críticas ou nas bases de conhecimento dos círculos demonológicos. O Grimarium Verum original não faz nenhuma menção à aparência de Bruno Lefebvre. Isso não é surpreendente, uma vez que as escritas foram escritas para ocultar, em vez de se revelarem consistentes com a literatura mágica de sua época. Mas há muitos praticantes, e os demônios parecidos com o Bruno Lefebvre são Bukons, Kil, Elelogap, Satanakia e Guland. Okay? Lembremos o seguinte, que, por exemplo, os carros elétricos, no começo do século, foram interpretados, em 1904, foram interpretados como um brinquedo que não iriam vingar, pelo menos iriam colocar em risco todo o desenvolvimento que tinha para a tecnologia combustível. Então ficamos de 1904 até 2008, ficamos num percalço de poucos cientistas que queriam evoluir numa vertente do transporte elétrico, e somente depois de 2008, quando a Tesla Motors foi adquirida quer dizer, foi em 2006, se não me engano, pelo Elon Musk, que depois que ele pegou aquela fortuna, quando ele vendeu o PayPal, ele passou a investir na Tesla Motors. Então, se não fosse por esse incentivo dele, fazendo os melhores carros, num geral, os melhores carros em média do mundo, não que eles são os melhores em tudo, mas a média da qualidade deles, quanto à autonomia, quanto a arranque, quanto à velocidade máxima e demais médias, são considerados os melhores na média geral. Então ficaríamos sempre à mercê de sermos reféns dessa indústria do petróleo, ok? Então, da mesma forma, os espíritas de 1700, como estavam abrindo um véu que estava, desde 1200, estava acorrentado por esses traidores de Jesus Cristo, romanos, que atualmente, na época, se apelidavam de vaticaneses. O que aconteceu? Eles tinham que ter muito cuidado com as palavras que eles diziam. Assim como hoje em dia, você não pode falar nada mal do presidente do pessoal da STF, que eles vão começar a te caçar, sabe? Na mesma época, caçavam quem dissesse algo diferente do que está na Bíblia, certo? Então vamos ver. Quando o Bruno Lefebvre foi publicado, o nome do Bruno Lefebvre foi publicado pela primeira vez. Ele foi publicado pela primeira vez no Grimarium Verum original de 1817, como eu bem falei agora, quanto à questão uma época de ainda muita
muita restrição na divulgação das informações. Pela falta de informações atuais, até mesmo dessa linha, é difícil explicar essas atividades em outras obras de antemão. Na obra supracitada, não se sabe muito mais sobre esse demônio devido à falta de detalhes sobre seu histórico. Então, fica a questão, qual seria a etimologia de Brulefer? Não há correlações discerníveis entre esse demônio e a antiga mitologia do Oriente Médio ou das primeiras histórias greco-romanas. Ele era possivelmente um deus pagão antigo que foi demonizado, caçado e exterminado. Pelo menos o culto por seus fiéis, ou dos próprios fiéis, com o advento do cristianismo em toda a Europa na Idade Média e a Inquisição. Então, quem puder pesquisar para enriquecer esse assunto, por favor, informe aí embaixo o link do seu vídeo que você fizer para que eu possa divulgar, tá? E a gente tem que ir se acrescentando aqui na internet, enquanto passa a ser a nossa única forma de interação para nos aprofundarmos mais sobre cada assunto, ok? Mas então, agora vamos lá, outro assunto. Qual é o papel dele na hierarquia demoníaca? No Grimarium Verum, lista ele como o terceiro demônio dentro da sua hierarquia, subordinado a Sergulat e também servidor de Rael, que nas práticas afro-brasileiras, esse perfil do Rael ele foi interpretado como Exu Meia-Noite, isso eu nunca esqueço, sem que de forma alguma isso implique que sejam o mesmo ser, apesar de atuarem de forma semelhante. E Brulefer, agora voltando, também é um dos demônios subordinados atribuídos aos 4 principais demônios sob solicitações de Satanáquia. Sua posição dentro do governo de Satanáquia implica em potência, se é que essa informação possa lhe ser útil. Então vamos lá, quais são os poderes ou finalidades de destaque nas atividades com o Brulefer? Primeiro, e principalmente, amor. No Grimarium Verum se declara que Brulefer faz com que uma pessoa seja amada por mulheres, ou seja, ele em específico pode fazer com que uma mulher seja amada, ok? Ou que uma mulher ame uma outra pessoa, seja homem, mulher ou outra coisa. Então, ele é convocado porque tem a capacidade de fazer uma mulher amar um homem ou amar uma outra mulher. Então, caso procure o amor de um homem, melhor procurar por outro daimon ou outra daimon também, sem preconceitos, ok? O ofício desse demônio tem a ver com a conquista dos afetos das mulheres e isso pode ser usado pela pessoa conjuradora como bem entender. Assim, o Brulefer pode ser chamado para ajudar a pessoa médium também a assuntos de amor sempre que necessário. Caso a pessoa seja uma mulher que procure amor de um homem, ou um homem que procure amor de outro homem também, aí seria necessário outras opções. Talvez os relacionados a esse assunto podem ser o Salus, o Zepar, o Belete, Citri e o Héligus, por exemplo. São apenas alguns exemplos, ok? Mas tem também uma outra atividade que é descrita segundo o Daniel Conway Moncur, na obra dele Demonology and Devil Lore, foi de 2017, publicado na Create Space. Apenas para ressaltar, lá na Amazon é gratuito, ok? Com o e-book dele. Então, embora isso não seja confirmado, algumas pessoas praticantes defendem que ele também tem a reputação de ensinar astronomia, tá? Diante dessa relação de podermos entender o conhecimento de Brulefer quanto à astronomia e o amor, nós podemos facilmente relacionar as atividades voltadas ao amor relacionadas com astrologia, numa estrutura de associação de energias. Convém aqui entendermos que o amor não é restrito a Vênus, quando, por exemplo, para compreendermos ser este caminho um amor muito mais complexo. Pessoas envolvidas numa relação de amor sob o perfil BDSM, sadomasoquismo e masoquismo, geralmente estão estilos mais voltados à energia lunar e também marciana do que Vênus. O amor, no contrário de um perfil de idolatria, quando uma pessoa tem um amor único e venera a outra pessoa cegamente, é mais um amor solar e até mesmo jupiteriano, mas aí envolve mais uma dinâmica de chamado switch. Ok? Jupiteriano é mais switch, enquanto que a idolatria cega é mais solar. Então existem várias formas. No caso da jupiteriana, é uma idolatria mais voltada para submissão, com troca de papéis. Já voltada à escravidão da pessoa sob a correia do amor,
Podemos também estimar também para um amor saturnino, quando a dor impera e a confundir o prazer da pessoa. Ou seja, a pessoa não consegue compreender mais o que é prazer é dor. Tudo passa a ser prazer. Então, tipo o complexo de Estocolmo. Não sei, para quem é psicólogo vai entender um pouquinho. E eu não sou, mas eu tenho conhecimento do complexo de Estocolmo, né? Síndrome de Estocolmo, né? Mas além dessas habilidades, o mundo da demonologia atualmente está está alheio do que mais Brulé-Fer é capaz de alcançar quando convocado. Dada a falta de detalhes sobre esse demônio, nos principais círculos da demonologia, é óbvio que sua verdadeira natureza é desconhecida. Adorarei teus comentários novamente para colocar mais informações quanto a isso e para colocar outras vantagens que você obteve nas operações com Brulé-Fer em outros vídeos, ok? Pode mandar o link também na descrição dos seus comentários, que eu faço questão de divulgar nos meus vídeos também, quando assim você puder confirmar contigo. Mas vamos lá, quais as características peculiares para convocar Brulé-Fer? Para convocar, conforme o livro Grimarium Verum, a forma de se convocar ele está descrita dentro dos demônios inferiores. Ou seja, antes que a galera do cabresto romano, lá do Vaticano, alegue ser esse ser exclusivamente do mal, é muito engraçado que no ritual já descrito no Grimarium Verum, para convocar esse daimon, está escrito no terceiro livro da obrigação, do original, que é a obrigação mínima que a pessoa médium desista de qualquer forma de pecado bíblico e nem mais mantenha contato sexual por pelo menos 3 dias. Somente depois disso o processo de invocação do demônio pode ser conduzida. Apesar de sua relativa dificuldade, hoje em dia principalmente, é o ritual mais básico para invocar os demônios inferiores no Grimarium Verum. Todo o ritual é detalhado no terceiro livro do Grimarium Verum para a conveniência das pessoas conjuradoras. Isso eu estou dizendo já da versão antiga, então não vai ser nenhuma novidade para quem já os deu. Na internet mesmo você pode baixar gratuitamente. Então, quando convocar Brulé-Fer, seus poderes podem ser chamados sempre que a pessoa médium quiser. No entanto, é digno de nota que seu ofício, lido exclusivamente com o fato de trazer afeto das mulheres aos homens, ou das mulheres às outras mulheres, não dá para ser vice-versa, ou seja, de homens para homens ou homens para mulheres. Então, atualmente, não se sabe se Brulé-Fer é noturno, diurno ou ambos, ok? Aí fica da sua experiência. Agora vamos a outra questão, antes de eu terminar, que eu não posso deixar de falar. Que eu sou brasileiro, sabe? Então tem muitas pessoas brasileiras que ficam com a questão, mas e a quimbanda? Qual a sua relação na quimbanda? Como no caso a pessoa se der a oportunidade de compreender a analogia dos daimons aos Exus do 5º grau, sua assimilação se dá por Exu Pemba e suas falanges, que na prática da quimbanda, principalmente nos cemitérios, propaga moléstias venéreas e por uma coincidência fornece amores clandestinos. Será coincidência? Então, para que se entenda os poderes do amor sob a influência dessa energia. Então, mais uma vez, o Exu parece com daimons, fala com daimons, tem as características dos daimons, mas não é um daimon. Mesmo que você considere a hierarquia paralela, em que serve a Sergulat da quimbanda chamado de Exu Caveira. Assim, para uma análise tua em similaridade, caso você possa se dar a liberdade de analisar dessa forma, o Exu Pemba se apresenta como um mago muito sábio, um mestre da magia e das principais habilidades ao uso de pembas. Isso mesmo, para leigos, as pembas são instrumentos mágicos comparados à varinha mágica. Pronto, você não precisa sair fazendo a varinha mágica, pode começar a usar pemba. Então, para leigos, com o qual você pode conjurar as principais entidades espirituais poderosas e não tão poderosas também, ou seja, sem preconceito, ok? Atribui-se as suas origens na quimbanda como filho da Pombagira, rainha dos cemitérios, com Samyasa, em peculiar hábil pelo seu aprendizado com necromancia e magia tenebrosa, pelo menos sob a descrição da quimbanda. Então, caso você se dê a liberdade de operar nesses campos, com os desenhos sigilos que ele opera, ele conjura entidades espirituais trazendo-as do mundo dos mortos, Sheol, erroneamente traduzido pelos romanos do Vaticano, aqueles que mataram Jesus Cristo, como inferno.
Okay? Então, na sua necromancia, ele abre a comunicação a obrigar entidades convocadas a revelarem seus segredos. Alguns praticantes declaram que o poder estava também no giz, que o mesmo usava, feito com as fezes das hienas, que, diante da dificuldade, pode ser substituído por farinha de ossos. Okay? Isso já tem mais no comércio, preferivelmente dos animais sacrificados para a magia, para fazer o giz de osso. Então, ele pode ser usado para desenhar as mandalas místicas. Quer dizer, ele era usado para desenhar as mandalas místicas, com as palavras também místicas em enoquiano, enquanto uma varinha com óleo, uma vasilha com óleo ou outro combustível ardia em chamas. Assim, os portais são abertos para o teletransporte. Teu? Não, das entidades que você chamou, né, meu? Pô, pensando que a moça é grátis? Então, essas mandalas, ou atualmente os pontos riscados, são importantes na invocação para manter essa energia vibrando intensamente no local da operação. Infelizmente, aqui os pontos riscados não detêm mais o conhecimento oriundo da língua dos anjos, o enoquiano. Então, só conseguimos ver alguns traços de outras línguas. Eu não posso dizer que são menos ou mais poderosos, mas são outras, não são mais da língua enoquiana. Então, se você começar a usar o enoquiano, não está errado, está certo. Mas pode ser que as pessoas que desconhecem essa língua enoquiana não tenham muito apreço a você escrever um ponto riscado que elas não compreendam, que inclusive passa a ser um ponto esotérico de poder. Então, se você vai praticar de forma solitária, tudo bem, é outra história, mas caso você esteja num grupo e vá praticar com as pembas, verifique se não haverá nenhuma contradição entre as pessoas médiums que recebem os espíritos contra isso, ok? Tem muito tabu ainda que existe, mas precisamos fazer tudo em contento das outras pessoas participantes de antemão. Então convém essa distinção para acender uma vela no chão ou castiçal. A outra operação de acender uma vela num ponto riscado para se firmar uma entidade. Essa dica é bem positiva e valiosa para a operação com a demonologia também. Numa instrução de que quimbandeiros, ao se acender uma vela para se fazer um pedido para um Exu ou Pombagira, assim, poderia se fazer também para Daimons, a energia vem como visita para ouvir um pedido ou receber um presente, para então ir embora quando a vela acabar. Neste caso, pode-se acender a vela para os mesmos, até mesmo dentro do seu lar. Mas, no contrário, quando você risca o ponto da entidade no chão ou no papel e se firma a ela com a vela em cima, firmada em cima, todo lugar entra em sintonia com essa energia, denominada entidade, no caso da Quimbanda. Então a vela atrai essa energia a um ponto e conecta com essa mesma energia com você, ou com o local, para que o mesmo local possa vibrar em conexão com a mesma entidade, a receber a mesma força e energia convocada. Ok? Eu espero também já ter auxiliado um pouco mais do que simplesmente demonologia, mas um pouco da Quimbanda também, que, goste ou não, é uma forma de podermos interpretar isso. Que, como o próprio Allan Kardec fala, e eu repito mais uma vez, os daimons não são energias malévolas por si mesmos, mas são deuses menos poderosos que vêm se comunicar com seres humanos. Em resumo. Então aqui termina a abordagem deste daimon que, apesar de suas atividades ainda estarem em desenvolvimento pelas pessoas praticantes, após estes séculos em que fomos caçados pelos romanos residentes no Vaticano, que traíram Jesus Cristo e mentem até hoje, dizendo que o seguem, façamos como Allan Kardec, que saiu da caixa intelectual que o Vaticano divulga a esconder o quarto pilar de Jesus Cristo. Solicitava aos apóstolos divulgarem, ou na tradução do termo apóstolos, divulgadores das boas notícias, façamos de Jerusalém a união de todas as crenças pelo amor e não pela lei ou pela força. Lembremos também que o Jesus Cristo, JC, exigiu que todos os seus discípulos se denominassem apóstolos, ao invés de sacerdotes, pois ele tinha visto já na época dele a sacanagem que as igrejas já se tornavam na sua época. É isso aí. Enquanto continua a minha versão mais aprofundada do Grimorium Verum, que chamo de Carpe Nigrum, é isso da minha autoria.
Eu desejo a vocês todos e todas uma ótima semana e até o próximo domingo com mais um Daimon ainda indefinido, ok? Para nos aprofundarmos. Abração, fui!